Carolina. Ela é professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do campus Macaé, desde 2013. Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Mestrado em Bacteriologia Clínica pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Doutora em Ciências Aplicadas à Infectologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Pós-doutorado no Albert Einstein College of Medicine de Nova York, com ênfase em biologia molecular de micobactérias, pós-doutorado em microbiologia de alimentos pelo programa de pós-graduação de Ciência de Alimentos do Instituto de Bioquímica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela vai apresentar hoje o trabalho dela, o potencial da bioprospecção de compostos bioativos contra micobactérias não tuberculosas, uma perspectiva de saúde sustentável e desenvolvimento. Seja muito bem-vinda, doutora Carolina. Eu passo a palavra para você. Obrigada pela apresentação aí da minha área. É até bom a gente rever, né, o que a gente fez. E quero agradecer também a Roberta pelo convite. A gente cada vez mais, né, tem se aproximado, tem tido essa possibilidade de trocar ideias. Peço desculpa a vocês, eu estou com a garganta um pouquinho doendo hoje, então se eu parar algumas vezes é porque está incomodando muito. Mas como a gente tem esse formato remoto, é bom que a gente possa manter, né, os nossos cronogramas e aproveitar a oportunidade da gente parar um momentinho para falar sobre essas micobactérias que eu gosto tanto, né, que faz parte da minha vida há mais de uma década, né? E aí eu vou dar início à apresentação para vocês. Deixa eu colocar no formato aqui. Apresentação. Oi, Cida. O que você prefere? Se for surgindo as perguntas, a gente vai em diálogo, eu posso fazer? Ou você prefere finalizar a apresentação e as perguntas após, no final? Vamos deixar para o final, que eu acho que eu me concentro melhor. Acho que fica mais fácil para mim. Tá bom? Obrigada. Então, vamos lá. Eu sou Ana Carolina, como a Cida já me apresentou, sou professora da UFRJ, campus Macaé, e sou colaboradora do Laboratório de Micobactérias, cujo responsável é o professor Rafael Duarte, que no momento ele está em afastamento, né? E como um dos braços dessa colaboração com o Rafael, a gente tem essa questão da atividade antimicrobiana, né? Uma busca de substâncias que apresentam essa atividade, mas considerando essa perspectiva de desenvolvimento sustentável. Então, a apresentação, a gente vai trazer 6 pontos principais. Deixa eu só, antes disso, dar uma cancelada aqui um pouquinho, porque eu estou com o WhatsApp aberto e acaba atrapalhando. Deixa eu voltar no formato apresentação. Então, a gente tem 6... vou fazer 6 pontos, 6 abordagens aqui em relação às micobactérias e esse potencial de bioprospecção. Então, a gente vai falar sobre as micobactérias e as micobacterioses, trazer a questão das micobacterioses para esse conceito de saúde única, né? E a questão da pesquisa de de substâncias antimicrobianas dentro desse conceito de desenvolvimento sustentável. Vamos apresentar alguns resultados e ensaios que a gente desenvolveu no laboratório, né, e tem desenvolvido ao longo do tempo, e o que a gente aprendeu com esses resultados para pensar numa perspectiva daqui para frente. Então, quando a gente pensa nas doenças infecciosas, para compreender a dinâmica dessas doenças infecciosas, a gente tem que ver no parasitismo uma estratégia bem sucedida de estabelecimento de um organismo. Porque quando a gente vê o parasitismo, a gente está olhando a partir do desfecho, né, daquela doença que foi estabelecida e daquele micro-organismo que foi bem sucedido. Mas o parasitismo, ele vai
ser, na verdade, uma relação simbiótica, né? Ela começa com uma relação simbiótica entre duas espécies que se encontram ao acaso. E essas espécies, elas vão estabelecendo uma relação intrínseca entre elas, uma relação em nível molecular, né? E esses micro-organismos que originalmente eles são saprófitas ou ambientais, eles acabam desenvolvendo estratégias para se estabelecer no organismo hospedeiro e, com o tempo, eles acabam perdendo a capacidade, muitos deles, de sobreviver fora do organismo hospedeiro. Essa relação de parasitismo, geralmente, ela é obrigatória, específica em relação ao hospedeiro, mas a gente percebe que alguns micro-organismos eles são mais flexíveis nessas relações. Patógenos oportunistas, eles estão relacionados, eles apresentam seus fatores de virulência, mas eles estão mais relacionados com a questão da perturbação da integridade do hospedeiro, muito associado à questão da deficiência do sistema imune, mas também relacionado à questão do uso prolongado de medicação, fator idade, infecção prévia, né? Onde esse estabelecimento desse micro-organismo ele pode ser tanto de um micro-organismo comensal, como também de um micro-organismo cuja fonte é o ambiente. Isso a gente faz uma correlação em relação a essas estratégias de relação parasito-hospedeiro, para que a gente possa trazer as micobactérias nesse contexto. As micobactérias, elas são consideradas gram-positivas, mas a gente acaba esquecendo dessa classificação porque elas apresentam uma parede celular muito distinta das bactérias gram-positivas. A gente vai observar essa parede celular com uma composição muito mais lipídica, representada, entre outros lipídios, pelos ácidos micólicos, que confere uma hidrofobicidade para essa parede celular, o que as tornam mais tolerantes à ação de substâncias ácidas, alcalinas, antibióticos, entre outros, tá? E com essa proteção maior dessa parede celular, isso acaba conferindo a denominação das micobactérias não como gram-positivas, mas classicamente como bacilos alcoácido resistentes. Quando a gente traz para as micobactérias já descritas e compreendendo essa estratégia de relação dos micro-organismos entre si e com o ambiente, a gente vai ter mais de 190 espécies listadas, né? Na verdade, não são 190 espécies, mas táxons, entre eles espécies e subespécies, que vão estabelecer diferentes relações entre si. E a gente considera que a maioria dessas espécies descritas, elas são espécies saprófitas, sendo algumas patógenos clássicos ou oportunistas para humanos e animais. A gente, só aqui fazendo o adentro em relação à taxonomia das micobactérias, um estudo de 2018, ele sugere essa separação do gênero Mycobacterium em outros gêneros, né, no total de 5 gêneros, incluindo Mycobacterium, Mycolibacillus, Mycolibacter, para a separação especificamente daquelas micobactérias que não são tuberculosas, mas essa apresentação ela vai ser baseada nesse artigo de 2021, que considera a definição, a classificação das micobactérias com um único gênero, né, que é o clássico, e esse artigo, inclusive, ele sugere que essa proposta de 5 gêneros ela pode ser utilizada como um subgênero, né? Então, aqui nós vamos considerar micobactérias com um único gênero, Mycobacterium. Quando a gente pensa em micobactéria, geralmente a gente pensa em tuberculose e hanseníase, né? Mas a tuberculose, principalmente, ganhando destaque como uma doença de importância mundial, onde recentemente, né, se a gente for pegar os dados de 2021, a gente tem mais de 1,5 milhão de mortes associadas à doença, e a gente vai ter a tuberculose como a segunda doença, né, de uma causa única, mais associada à mortalidade da doença infecciosa, perdendo espaço recentemente para a Covid-19. A gente tem recentemente um aumento da tuberculose e a gente tem observado menor investimento na questão do tratamento e na questão do controle da doença como um todo,
onde já é observado, inclusive considerando o cenário da pandemia, o aumento dos casos da tuberculose em vários países do mundo, em especial no Brasil. Então, a tuberculose é a micobactéria que a gente tem maior reconhecimento, tem várias áreas, várias formas de abordar essa doença, tanto pelo aspecto laboratorial e clínico, quanto os aspectos econômicos, aspectos sociais, demográficos, mas também a tuberculose é uma das doenças mais relatadas ao longo da história, né? E ela é representada em várias obras de arte, inclusive. Então, a gente tem essa representação desde o século XV até mesmo século XIX e século XX, né, fazendo um paralelo entre o quadro de Botticelli, representando aqui a figura da sua musa inspiradora que morreu em decorrência da doença. Como também a gente pega esse quadro, né, chamado O Grito, de Edvard Munch, que traz exatamente a expressão do sofrimento, né, no qual o pintor ele mostra ali aquele sofrimento dele que ele passou ao longo da vida por perder a mãe e a irmã em decorrência da doença. Então, a tuberculose ela é representada, inclusive, como uma doença romântica, né? Que tem um caráter intelectual, pelo número de pessoas que foram afetadas e pessoas que eram consideradas importantes para a cultura, de uma forma geral. A gente tem, inclusive, um poema, né, do Lord Byron, que é um importante poeta inglês, que ele traz, né, que ele desejaria ter tuberculose, porque as mulheres poderiam olhar para ele e pensar, pobre Byron, né, como é interessante vê-lo morrer, trazendo esse caráter da sensibilidade da doença, né, da inspiração. A tuberculose também foi uma doença vista como moda, né? O aspecto tuberculoso ele era bem representado na era vitoriana, onde mulheres mais magras, pálidas, era considerado uma estética de moda, inclusive. E a gente observa que, com o passar do tempo, à medida que os países mais ricos controlam essa doença, e essa doença ela perde, digamos assim, esse caráter aristocrático e ganha, na verdade, uma essência plebeia, essa doença ela passa a ser doença de país pobre, de população mais pobre. Não que essa população não fosse atingida anteriormente, só que essa população ela sequer era lembrada, né? Então, a gente tem pouco registro dessa população mais pobre e mais de uma aristocracia. Por isso, essa romantização da doença. Mas agora a gente, né, sabe, a tuberculose ela ficou como uma doença de países em desenvolvimento, onde geralmente os altos índices eles estão associados a crises econômicas que geram um impacto direto em termos de saúde pública. E aí, considerando toda infecção por micobactéria é uma infecção por micobactéria em tuberculose, né? A gente muitas vezes esquece das outras micobactérias e dá menos relevância para elas. E isso acaba sendo ruim, porque elas são doenças mais subnotificadas, né? Então, a gente vai ver que a questão das micobactérias não tuberculosas, elas já foram reconhecidas lá no século XIX, no final do século XIX, associadas a um quadro de tuberculose inicialmente em aves, e depois essas mesmas micobactérias elas foram recuperadas, associadas a infecções pulmonares em humanos. Onde nos Estados Unidos, a partir de 1950, a gente já vai ter essa doença sendo detectada, essas outras micobactérias sendo detectadas em pacientes que estavam, né, em sanatórios. Então, a gente também tem a descrição das primeiras micobactérias de crescimento rápido aqui no Brasil, em 1938, ocasionada por Mycobacterium fortuito, né, no qual esse quadro estava associado a um abscesso cutâneo, né, uma infecção cutânea, na verdade. Então, as micobactérias elas são chamadas, se a gente for pegar na literatura, essas outras micobactérias como ambientais, atípicas ou outras micobactérias que não tuberculose, elas ganham uma notoriedade com o advento do HIV, onde a gente tem uma explosão de infecções oportunistas nesse cenário.
Mas a gente observa que com o HIV, e como a gente teve que investigar essas infecções oportunistas, a gente desenvolveu ferramentas mais sofisticadas e, consequentemente, a gente conseguiu detectar mais as infecções por essas micobactérias. Então, mesmo com a introdução da terapia antirretroviral, a gente via presente as infecções por micobactérias não tuberculosas, né? Porque a gente vai ter essa infecção em outro sítio e independente da condição da imunossupressão. Então, essas micobactérias, elas comprometem preferencialmente o pulmão, né? A gente destaca o complexo Mycobacterium avium, assim como o Mycobacterium cansace e abscessos, e temos também a possibilidade de infecção disseminada, infecção cutânea, entre outras. Quando a gente pensa numa doença infecciosa, é importante a gente considerar os aspectos de virulência, a condição dos hospedeiros, sobretudo a condição imune, mas a gente também não pode esquecer dos aspectos ambientais, né, como os investimentos em saúde pública, questão sanitária, entre outras condições, né? E, sendo assim, uma forma que a gente tem de interpretar e tentar fazer o manejo de doenças complexas é considerando esse conceito de saúde única, no qual, nesse conceito multidisciplinar, a gente vai avaliar, além da saúde humana, a gente considera a saúde animal e ambiental também, né? Como uma estratégia de estabelecer o melhor controle dessas doenças. Fazendo uma comparação dos trabalhos que a gente tem do laboratório, né, eu quis fazer um resgate lá do passado, dos primeiros grupos do laboratório de micobactérias, e que a gente tenta fazer olhar o passado para a gente ter uma noção também do que a gente pretende chegar no futuro e se inspirar também no que eles desenvolveram no passado, eu trouxe aqui uma timeline do laboratório, né, de micobactérias, representado pelos os chefes que eu tive o prazer de conviver, inicialmente a professora Leila Fonseca, o professor Paulo Gontijo, que foi o orientador da professora Leila, eu não tive o prazer, mas eu quis resgatar aqui um trabalho que eles fizeram em colaboração. A gente tem, mais recentemente, o professor Rafael Duarte, que é o atual responsável pelo laboratório. E aqui eu quis trazer essa timeline para mostrar a questão de como a gente foi introduzindo, mesmo que sem querer, esse conceito de saúde única, onde já em 74 a gente tem um trabalho da professora Leila e o professor Paulo Gontijo, trazendo dois trabalhos distintos, né? Investigando a presença de micobactérias atípicas em indivíduos sadios e a pesquisa de micobactérias atípicas em gânglios linfáticos de suíno, né? Então, aqui já com esse interesse das atípicas, muito antes da gente pensar na questão do HIV. Em 96, a gente tem um outro marco que já parte da questão das micobactérias relacionadas ao HIV e após a introdução da terapia antirretroviral. Em 2007, tem um marco também do laboratório, a gente ficou uma fase no laboratório trabalhando com micobactérias que infectavam bovinos, juntamente com um grupo de veterinários da UF, né, onde foi avaliado a presença de Mycobacterium paratuberculoses em bovino, que é um agente de uma doença chamada doença de Jones. E, nesse mesmo período, eu desenvolvi minha tese de doutorado com a pesquisa de Mycobacterium paratuberculoses em paciente com doença inflamatória intestinal, já estabelecendo essa relação muito antes da gente conhecer esse conceito One Health. E a gente tem, em 2008, já os trabalhos investigando micobactéria no ambiente, né, a partir de sequenciamento parcial do HSP65. Em 2009, a gente tem o Rafael começando a desenvolver os trabalhos, e aqui a Leila se aposentando, o Rafael desenvolvendo os trabalhos com o surto de micobactérias que a gente teve associado à videocirurgia, né? E esses trabalhos do laboratório, eles se estenderam até 2015, né, em relação ao surto e a caracterização dessas bactérias.
Em 2010, esse trabalho eu tive o prazer de fazer parte, foi feito a análise, né, a genotipagem, e foi observado que a maioria dessas bactérias envolvidas no surto eram bactérias pertencentes a uma determinada espécie e do mesmo grupo clonal, né? Em 2014, a gente já começa também a fazer trabalho com fibrose cística, isso tudo aqui considerando as MNTs, né? Não os trabalhos com o complexo Mycobacterium tuberculosis, não. Então, em 2014, a gente tem os trabalhos com paciente com fibrose cística, inclusive avaliando o perfil de resistência aos antimicrobianos. Em 2019, começa a linha do laboratório, na verdade foi anterior a isso, aqui em 2019 foi a publicação, onde a gente começa a fazer trabalhos voltados para a pesquisa de micobactéria em água. E aqui considerando tanto água mineral, onde a gente detectou a presença dessas bactérias, como também no abastecimento, né, água de torneira e chuveiro das residências. Em 2022, a gente tem a publicação de um trabalho, que na verdade foi um estudo anterior, com a pesquisa de micobactérias a partir de amostra de solo da Antártica. Tá? Então, mostrando que essa questão de ambiente, animal e humano já fazia parte, há muito tempo, da história do laboratório. Trago aqui essa figura que mostra, sugere, né, uma figura de um artigo publicado na Nature em 2020, que sugere a questão da importância do ambiente na vinculação das micobactérias não tuberculosas, especificamente do Mycobacterium abscessus, onde eu destaco aqui a questão da formação do biofilme, que é provavelmente extremamente relevante para que essas micobactérias se estabeleçam nesses ambientes, inclusive encanamento, tanto domiciliar como hospitalar. E também é observado a capacidade dessas micobactérias em sobreviverem e se replicarem em amebas, né, que são geralmente encontrados nesse ambiente. E estudos indicam que, ao entrar em contato com essas amebas, ao ter essa replicação nas amebas, é meio que uma forma de treinamento dessas bactérias, de expressar sua virulência e conseguir se estabelecer mais no hospedeiro humano. Então, seria um treinamento antes deles causarem uma infecção em humanos. E, além disso, também nesse artigo é especulado sobre a questão da transmissão humano-humano, que a gente não tem isso ainda confirmado. Então, para que essas micobactérias se estabeleçam, a gente precisa de alguns fatores de risco, né? E que isso vai gerar um impacto na questão da resposta do sistema imune e de como essa doença ela vai se desenvolver ou não no hospedeiro. Considerando a presença dessas micobactérias no solo, né, no solo, na água e no ambiente de uma forma em geral, essas bactérias elas são passíveis de estarem associadas à infecção no ambiente hospitalar também. Então, a gente tem um surto, só para a gente contextualizar, quando o surto no contexto das infecções relacionadas à assistência à saúde, é quando a gente tem um aumento inesperado do caso de uma determinada infecção, uma infecção conhecida ou um quadro novo, ocasionado por um novo agente. E foi o que a gente observou especificamente no período entre 2003 e 2008, um aumento no número de casos de infecção após procedimentos de videocirurgia, procedimentos diversos, em hospitais públicos e privados associados a micobactérias não tuberculosas. Tá? Então, a gente teve mais de 2.000 casos sendo descritos associados a essas micobactérias, especificamente micobactérias de crescimento rápido, no qual foi detectado que dentro da principal espécie que foi obtida, que é o Mycobacterium abscessus maciliensis, a gente teve ali em relação a essa espécie um único clone que apresentava uma tolerância ao glutaraldeído
Glutaraldeído esse que ele é utilizado na desinfecção de alto nível, né, de alguns materiais e alguns instrumentos usados na videocirurgia, e foi observado uma tolerância de uma concentração muito maior do que a gente tem descrito, né? Então, para o glutaraldeído a gente usa em torno de 2%, e essas cepas elas eram tolerantes a 7%, num tempo de exposição até de 30 minutos. E é importante a gente considerar a presença dessas micobactérias no ambiente e no contexto da infecção hospitalar, toda vez que a gente tem uma nova prática em saúde, como no caso a videocirurgia, ela já é uma prática que a gente utiliza há décadas, mas foi ganhando cada vez mais notoriedade nos procedimentos, assim como também procedimentos novos, como procedimentos estéticos que ganharam também tiveram uma demanda maior no país, a gente acaba vendo uma mudança na ecologia das infecções relacionadas à assistência à saúde, das IRAs, né? E a gente, inclusive, embora o surto de micobactérias ele tenha sido localizado, ficado principalmente ali até 2008, 2009, com alguns casos ocorrendo em 2011 e sendo relatado posteriormente, 2015, a gente vai ter, por exemplo, agora, 2022, a gente tem a ocorrência de casos de micobactérias de crescimento rápido, associados principalmente à prótese mamária no Espírito Santo. Então, mostrando quanto que essa questão das micobactérias atípicas ela é necessário um sistema de vigilância, né? Então, é um problema de saúde pública devido ao alto custo, custo com tratamento, com internação, em relação à dor do paciente, a todo o desconforto que ele passa e também com consequências econômicas. Tá? O diagnóstico das micobactérias, ele precisa ser considerado tanto no contexto das infecções respiratórias como em outros sítios, onde é importante essa sensibilidade do clínico quando está fazendo a avaliação do paciente, né? Então, se em caso de comorbidades, não desconsiderar essas micobactérias. Também tem as suas características nos exames de imagem, que aí não tem tanta diferença assim, mas a gente tem principalmente o resultado laboratorial sendo relevante para a diferenciação das espécies de MNT. E aqui, no caso do diagnóstico laboratorial, a gente vai ter que usar técnicas de biologia molecular, que, consequentemente aumenta o custo, né, digamos assim, desse diagnóstico. Em relação ao tratamento, a politerapia é uma opção, né, e faz parte do esquema de tratamento, onde a gente precisa identificar a espécie para definir essa estratégia de crescimento, de tratamento, e esse tempo de tratamento muitas vezes é superior ao tratamento de infecção por Mycobacterium tuberculose, podendo ser superior a 12 meses de tratamento. A gente também, além dos quadros de infecção que a gente comentou associado a procedimentos estéticos, a videocirurgia, a gente também tem um aumento de casos de infecção pulmonar, né, nos últimos anos, e associados a Mycobacterium cansace, e seguido de Mycobacterium avio, complexo Mycobacterium avio e Mycobacterium abscessus. Isso baseado em dados aqui no país. Tá? E considerando esse aumento, é importante ao clínico ele ficar atento aos critérios de diagnóstico, de quantas amostras vão ser solicitadas, como que vai ser feito o acompanhamento desse paciente, pautado na questão do laboratorial. Tá? E considerando que essas micobactérias elas não são reconhecidas como patógenos de transmissão pessoa a pessoa, como a gente vê para o Mycobacterium tuberculose e o Mycobacterium lepre. E ela é considerada mais essa transmissão no ambiente ambiental, digamos assim, e também que a maioria dos laboratórios, né, eles não têm muitas estruturas para identificar essas micobactérias em espécie,
ou muitas vezes por desconhecimento não é solicitado a pesquisa dessas micobactérias, elas acabam sendo consideradas também doenças negligenciadas, tá? Além disso, é importante a gente considerar a multiplicação dessas micobactérias em ambientes aquáticos, pensando nessa contaminação de pessoas susceptíveis a essas micobactérias, mas como os animais também podem albergar essas micobactérias, a gente pode ter contaminação de alguns ambientes, né? Então, como o ambiente aquático ele pode estar contaminado, a gente tem pessoas trabalhando nesses ambientes, podendo também se infectar, ou cuidadores também de animais, pessoas que trabalham com determinados animais, podendo estar mais expostos a essas micobactérias. E, sendo assim, como ela é uma doença que tem, sim, sua importância e tem essa vinculação, possibilidade de vinculação pela água, a gente tem, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, o objetivo 3, ele trata sobre essa questão da promoção da saúde, né, e do bem-estar em pessoas de todas as idades. Então, de acordo com isso que a gente pensa, que a gente está programando para que ocorra, né, as estratégias para 2030, a gente tem dentro desse objetivo a questão de controle de doenças infecciosas, nesse 3.3, onde aqui para as micobactérias não TB, a gente pode pensar nas doenças de vinculação pela água, como sendo contempladas dentro desses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e a gente também tem o controle dessas micobactérias a partir de fonte ambiental, tá? Por que eu estou trazendo essa questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Porque a gente tem o problema e a gente quer a solução, né? Então, como meta para que a gente controle esses problemas, a gente vai ter investimento para isso. Isso é dinheiro, investimento em projeto. Então, a gente tem como uma das propostas que novos medicamentos sejam desenvolvidos, que a gente tenha vacinas, tanto para essas doenças infecciosas, como também doenças que não têm esse caráter infeccioso, né? Considerando, inclusive, as questões psiquiátricas também nesse contexto, tá? A própria COP, agora a gente está tendo um evento acontecendo no Egito, a COP27, e que trata sobre essa questão das alterações climáticas, e a gente pode enquadrar aqui as doenças infecciosas nesse contexto, onde, com o aumento do nível do mar, por exemplo, é esperado um impacto nos micro-organismos, naquelas doenças que são transmitidas pela água, né? Então, as micobactérias seriam impactadas por isso? É claro que, quando a gente está falando aqui, está pensando doenças mais relacionadas com a água, né? Então, a gente está pensando em questões mais impactantes, mas as micobactérias elas não podem deixar de ser excluídas, não podem ser excluídas desse contexto, né? Então, a gente pensa em cólera em países pobres do mundo, mas a questão climática ela vai impactar todas as regiões. Então, vale a pena a gente manter essa questão das micobactérias vinculadas por água e estabelecer estratégias de controle. Então, a gente tem a necessidade da pesquisa de antimicrobianos voltados para as MNTs. Isso tem porque essas micobactérias elas são resistentes a muitos antimicrobianos. Além do que, a questão das micobactérias, dessas micobactérias, especificamente Mycobacterium do complexo Mycobacterium avium e Mycobacterium abscessus, elas são condições difíceis de tratamento, e a gente tem a questão da toxicidade dos antimicrobianos utilizados para esse tratamento, que, como eu já comentei, pode ser um tratamento até mesmo superior a 1 ano, né? Com isso, aumenta a chance de abandono do tratamento pelo paciente. E é observado muitas vezes, principalmente em relação ao Mycobacterium abscessus, quadro de recidiva, né? Então, o paciente você trata e depois o quadro volta novamente da infecção. Então, esse custo com o tratamento, essa questão do tempo mais prolongado, isso faz com que tenha necessidade, sim, de novas opções terapêuticas. E aqui a gente vai caminhando da pesquisa básica para uma pesquisa mais aplicada.
embora no meio acadêmico a gente vai sempre com uma sutileza para essa abordagem, mas é necessário a gente não desconsiderar a pesquisa aplicada no contexto acadêmico, e não, né, isso não é ousadia, eu acho que a gente tem que trazer o pensamento, né? A gente tem que elaborar o conhecimento, na verdade, mas sem abrir mão de tentar ter soluções, mesmo considerando a escassez de recursos que a gente tem nas universidades. E aqui a gente tem como estratégia de desenvolvimento de fármacos, a gente tem os produtos naturais, que podem ser obtidos diretamente a partir desses produtos naturais, ou a partir de modificação química de produtos naturais. Então, a gente utilizando os produtos naturais como estratégia de síntese, e a gente pode utilizar aqui substâncias de plantas, que são as mais utilizadas, fungos e também de bactérias, que é o que a gente vai falar agora. E tem diferentes tipos de compostos que a gente pode obter, especialmente em plantas, que eles são bem mais reconhecidos, né? Como polifenóis, alcaloides, entre outros. Então, a jornada ela é muito longa, se a gente for pensar desde o produto natural até a gente chegar ao medicamento. E ela passa por diferentes estratégias que a gente pode estabelecer, tanto fazer um screening real, testando atividade biológica, ou virtual por modelagem molecular, né? Mas, de uma certa forma, é necessário fazer uma padronização. Uma vez que a gente definiu a molécula, a gente fazer uma padronização com ensaios in vitro, né? Que normalmente é onde a gente consegue chegar no meio acadêmico. E, caso a gente consiga observar uma atividade, a gente passar para uma atividade in vivo, né? Depois disso, a gente vai ter aqueles ensaios pré-clínicos e fase ensaio clínico, e onde até chegar a ter um produto final, a gente vai ter um longo período de tempo e a gente sabe o custo disso para que a gente consiga ter um produto no final, no final disso tudo. E muitas vezes pode ter todo o investimento e não chegar a ter o produto. Mas a gente não pode abrir mão de, pelo menos, tentar, né? E sendo assim, eu trouxe 3 trabalhos do laboratório recentes, que são voltados para essa abordagem. A gente tem a tese do Henri Fernandes, que ele trabalhou, e, na verdade, ele está concretizando, está finalizando a tese agora, avaliando a atividade antimicrobiana de Alcaligenes fecalis, que é uma bactéria, que ele viu a atividade dessa bactéria contra micobactérias. E como esses dados do Henri ele está ainda publicando, então a gente não vai entrar em detalhes sobre a tese dele, e a gente vai utilizar, na verdade, os achados da Karen, né, Karen Gomes, que o Henri, na verdade, se baseou nas metodologias utilizadas pela Karen para avaliar a atividade antimicrobiana, as micobactérias produzindo substâncias contra outras micobactérias ou outros micro-organismos, tá? E vamos falar primeiramente sobre o trabalho do Philippe Demidorff, onde ele aqui vai ser a partir de um produto natural, ele vai fazer a síntese de um produto, utilizando um produto natural como referência, para avaliar a atividade antimicobacteriana. O Philippe é o nosso colaborador do Laboratório Multiusuário de Macaé, né? Então, essa avaliação química, esses testes, ensaios na parte química é feito em Macaé e feito também no NPPN, e agora o Felipe está na Espanha também, tocando uma parte desse trabalho. Então, em relação às moléculas, o que a gente utiliza é o Lapachol, que é um tipo de naftoquinona, né? O Lapachol ele é bem reconhecido, já tem um tempo que a gente sabe da atividade antimicrobiana dele, porque é uma planta, é clássico, né? A gente tem vários trabalhos no NPPN em relação a isso, mostrando que esse material ele é obtido a partir de madeira do ipê, né? Onde é extraído o Lapachol. Essa planta ela é nativa da América Central e do Sul, especialmente encontrada no Brasil, tá? Só que o Lapachol ele tem uma toxicidade reconhecida, então por isso que acaba sendo limitado o seu uso. A gente também tem o Reverastrol, que é um tipo de estilbeno, tá? Que é encontrado em muitos tipos de plantas,
e ele tem um potencial terapêutico, tá? E nesse caso, principalmente tem atividade antioxidante, mas é sugerido que tenha atividade também contra micro-organismos. E o interessante do resveratrol é que ele é obtido a partir de casca de uva, né, de uva roxa, e também pode ser obtido a partir do vinho. Então, a gente pode obter esse produto a partir de material que sobra da indústria, de resíduo, né, o que torna esse tipo de análise pautada no que a gente chama de química ecológica ou química verde. Então, dentro do que foi proposto aqui no Felipe, do trabalho do Felipe, foi a produção, né, de híbridos de estibeno-quinona. Então, ele associou compostos para aproveitar as propriedades farmacológicas dos dois, né, e ver se assim também a gente tem uma redução de toxicidade, no caso do Lapachol, e com isso foi obtido esses híbridos e avaliado a atividade contra micobactérias, fungos e também contra a leishmania, tá? Onde foi observado atividade em fungo, leishmania e também em micobactéria, que é o objetivo daqui. Então, ele obteve essas moléculas, né, utilizando o que a gente chama uma rota, usando solvente verde ou ecológico, que são solventes que geram menos impacto ambiental, né? E com isso ele também conseguiu reduzir a quantidade de reação para fazer esse acoplamento. Aqui está demonstrando a rota que foi feita a produção dessas moléculas, que receberam o nome de LQ, em homenagem ao laboratório de química, né? A gente normalmente não tem tanta criatividade nos nomes. E essas moléculas aqui, que é um destaque, a LQ2 e LQ3, elas são obtidas a partir dessa molécula LQ1, tá? Sendo que essas três moléculas, LQ1, LQ2 e LQ3, apresentaram um resultado interessante com atividade contra micobactérias, sendo testada tanto atividade contra Mycobacterium tuberculosis, como também MNT. O foco aqui vai ser nas MNTs. A gente testou contra a micobactéria de crescimento rápido, né, o Mycobacterium avium, mas não obteve um resultado interessante e acabou focando no Mycobacterium de crescimento rápido, né, que testamos em Mycobacterium fortuitum, abscessos e macilienses, tanto clínica quanto uma cepa padrão. Foi feita a avaliação do teste de discodifusão e também observado a diluição, a microdiluição, né, a concentração mínima inibitória pelo método de microdiluição. E aqui vocês podem observar que a gente está usando metodologias bem básicas, mas muitas vezes essas metodologias básicas elas dão, né, resultados interessantes para que a gente possa avançar com outras metodologias. Então, nesse teste de difusão em água, a gente acrescentou essas moléculas apenas para fazer um screening, um total de 16 moléculas, considerando 4 concentrações diferentes, e a gente observou que aquelas moléculas que a gente tivesse a formação de um halo, aí sim a gente ia avaliar a concentração inibitória mínima. A molécula que apresentou o melhor resultado foi essa LQ3, para as micobactérias de crescimento rápido, apresentando um MIC muito baixo. A gente repetiu essa análise e pretende repetir mais uma vez para confirmar, mas a gente observou o MIC baixo comparado com o cutoff, inclusive utilizado para os antibióticos, né, onde, por exemplo, para a ciprofloxacina, a gente tem 1 micrograma por ml, e a gente conseguiu achar para macilienses e fortuito um MIC, inclusive até menor, né? Então, com esses resultados, são bem promissores, foi bem interessante, só que quando avaliada a atividade de macrófago, essa LQ3 foi muito tóxica, tá? Então, com isso, o Felipe ele fez uma modificação da molécula e produziu mais 30 moléculas, que é o que a gente está testando agora. Então, a gente está avaliando a atividade, de novo, contra as micobactérias
e a gente está avaliando toxicidade em macrófago para ver se a gente vai tocar daqui por diante esse processo, com esse projeto com essas novas moléculas que ele sintetizou, e que por modelagem ele tinha visto que provavelmente teria uma atividade menor, né, contra macrófagos. Então, a gente vai fazer esse tipo de estudo e depois, se a gente tiver um resultado interessante, avançar para os ensaios em vivo e incluindo aqui outras metodologias, né, para compreensão de alvo, de atuação, entre outros. Um trabalho que a gente tem um destaque no laboratório também, e esse já com certo desfecho, que é o trabalho da Karen, aqui não considerando as micobactérias. As micobactérias aqui, elas seriam as produtoras, elas seriam as parceiras nessa estratégia de produção de substâncias antimicrobianas. Onde a gente sabe que muitas espécies de actinomicetos, eles produzem substâncias antimicrobianas como uma estratégia de prevenção de invasão da comunidade microbiana, além da possibilidade de produção de enzimas hidrolíticas, que são utilizadas para a nutrição do micro-organismo. Na literatura, né, isso em literaturas bem antigas, tem a sugestão da produção de bacteriocinas por micobacterium e dessa produção de bacteriocinas, inclusive em micobactérias de crescimento rápido. Sendo que essas bacteriocinas, elas são peptídeos sintetizados no ribossomo de procariotos, né, e que tem essa liberação extracelular e tem como finalidade interferir no crescimento de outros procariotos, geralmente outros procariotos relacionados, né? Outras espécies relacionadas, ou da mesma espécie. Então, dentro desse contexto, a pergunta central do trabalho era se as micobactérias de crescimento rápido elas seriam capazes de produzir essas substâncias antimicrobianas. Então, o primeiro ensaio realizado foi utilizando testes de difusão em água, então, mais uma vez, um teste bem simples, né? Onde aqui as micobactérias aqui listadas, Mycobacterium abscessus, arquiense, shubuense, essas micobactérias de diferentes fontes, tanto ambientais quanto clínicas, elas, na verdade, seriam as possíveis produtoras dessas substâncias antimicrobianas e que produziriam essas substâncias contra outros actinomicetos, né? Então, a gente tentou trazer grupos de bactérias relacionadas. Entre elas, outras micobactérias, como essa Mycobacterium diernopheri, que é uma bactéria que, sabidamente, ela é sensível à atuação de micobactericinas, tá? Então, essas bacteriocinas, elas teriam atividade, seria o nosso controle daquela bactéria susceptível. E nesse teste de difusão em agar, basicamente, o que a gente fez foi utilizar o meio BHI, né? E esse meio suplementado com tuim e glicerol. Foi feita uma padronização do inóculo daquela bactéria que seria produtora das bacteriocinas. A padronização desse inóculo foi feita na escala meio de Mark-Falland, onde a gente teria em torno de 1,5 vezes 10 elevado a 8, né, de bactérias, e foi colocado 5 microlitros em pontos nesse meio BHI. Isso foi deixado por em torno de 3 dias, depois para que as bactérias produzissem essas substâncias antimicrobianas, e depois essas placas foram expostas a vapor de cloroformo, né, para que a gente conseguisse eliminar essas bactérias e tivesse ali apenas as bacteriocinas. Posteriormente, nessas placas foi acrescido BHI semissólido, contendo 10 a 6 da bactéria alvo, né, daqueles outros actinomicetos, inclusive aquela micobactéria ambiental, que é susceptível. E aí a gente foi fazendo uma medição do halo mesmo de inibição. Tá? Então, nessa medição de halo, a gente considerava o halo real, foi considerado o halo formado onde eu não tive crescimento de micro-organismo, menos o halo onde eu tenho um halo de crescimento da bactéria que foi inicialmente colocada no meio. E com isso foi feita uma medição e observados maiores halos de inibição, que foi obtido pela Mycobacterium shubuense ou buense e Mycobacterium flei. Tá?
contra Corynebacterium, a Mycobacterium ambiental e Nocardia brasiliensis. A gente observa que Mycobacterium fortuito foi o que apresentou menor halo de inibição em relação às outras micobactérias. Posteriormente, foi colocado, né, foi feito esse teste em meio líquido, e esse sobrenadante ele passou por um processo de filtração e choque térmico, onde depois foi colocado no meio sólido para observar se a gente teve formação de halo ou não. Ou seja, a gente queria ver se algo era excretado por essa bactéria e a gente conseguia filtrar, né, contendo só o micro-organismo e liberando a substância, e se ela também era sensível ao calor. E com isso foi observado que a maioria daquelas bactérias que a gente viu a formação do halo, elas não tiveram crescimento, não tiveram inibição quando teve filtração e choque térmico, mas, em compensação, bactérias que antes não tiveram a formação de halo interessante e que são bactérias patogênicas, né, potencialmente patogênicas, como abscessos e Mycobacterium fortuito, acabei passando, Mycobacterium fortuito, eram micobactérias que apresentaram atividade, né, mesmo quando a gente teve esse processo de filtração do material. Em relação ao espectro de atuação, a gente observou que essas substâncias elas tiveram atividade contra os actinomicetos testados, e aqui destacando Nocardia, onde isso difere da literatura que considerava que essas substâncias produzidas por micobactérias, elas apenas eram capazes de inibir outras micobactérias. E, na verdade, a gente conseguiu ver inibição em outros grupos de actinomicetos. E aí a pergunta ficou, essa formação do halo, ela era em decorrência, de fato, que eu tinha uma substância antimicrobiana ali sendo produzida, ou porque eu estava utilizando, tinha algum componente do meio que poderia estar interferindo e favorecendo essa inibição. A gente sabe que o Twin, né, que é muito utilizado nos meios de cultura, porque ele permite melhor crescimento e melhor difusão desse crescimento em meio líquido, ele tem efeito tóxico, especialmente pelo ácido oleico, e que pode inibir o crescimento microbiano. Só que a gente sabe também que o ácido oleico, quando ele é esterificado, ele perde essa capacidade, ele diminui essa toxicidade. Além do que, nesses meios, muitas vezes a gente usa soro fetal bovino, e a albumina ela pode se ligar ao ácido oleico e, com isso, diminuir essa toxicidade. Então, no primeiro momento, a gente imaginou que isso não tinha interferência, né, do Twin. E aí foi feito o teste para observar a formação de hidrólise com Twin e no meio sem Twin, e foi observado que no meio que tinha Twin havia maior formação desse halo. E aí a hipótese passou a ser de que a atividade antimicrobiana ela podia estar associada à hidrólise do Twin. E nessa hidrólise do Twin, a gente acabava tendo a liberação do ácido oleico, né? Foi feita uma avaliação com diferentes tipos de Twin, né, Twin 80 e Twin 20, onde foi observado, inclusive, a formação desses halos. E foi testado a questão da atividade em relação ao ácido oleico, especificamente, pela concentração inibitória mínima. E aqui foi observado que o ácido oleico teve atividade nessas bactérias, né, que a gente teve a formação do halo, na Corynebacterium e na Mycobacterium ambiental, e que ela também ainda teve atividade em outras duas bactérias, como a Mycobacterium flavensis e Rhodese, que não teve crescimento no agar. Quando a gente colocou essas bactérias no agar, no meio BHI, essas bactérias não cresceram muito bem. Então, foi difícil a gente avaliar a questão da formação do halo. Mas, quando feito o MIC com ácido oleico, a gente observou uma inibição. O Twin, ele só teve inibição em concentrações muito altas. Então, a gente aqui pode pensar que o ácido oleico estava influenciando e não necessariamente o Twin. Para isso, também foi feito um teste simples que a gente utiliza como prova bioquímica para as atípicas, né, para as não tuberculosas, que é a hidrólise do Twin 80, onde a gente tem um tampão, né, e essa solução tampão é adicionado Twin,
e a gente vai ver, se tiver hidrólise do twin, a gente vai ter uma acidificação desse meio e a modificação da cor. E isso foi observado no período de 3 a 14 dias, onde manteve-se, né, o resultado que a gente obteve anteriormente, onde as micobactérias como Flavensis, Flei, Mycobacterium parafortuito, que apresentaram aqueles índices lá da inativação pelo ácido micólico, elas apresentavam a hidrólise desse twin. Então, provavelmente, o que a gente tinha aqui não era uma bacteriocina, mas provavelmente a gente tinha aqui uma esterase, né? que pode ter sido produzida e que permitiu a liberação desse ácido oleico que inibiu o crescimento microbiano. Então, foi feita uma avaliação se essa possível esterase ela era liberada no ambiente ou se ela ficava ligada à bactéria, né? Então, tinha uma atividade quando a bactéria estava ali. Então, foi testado essa atividade com lisado celular e com sobrenadante, onde a gente observou que apenas no lisado celular que a gente apresentou o melhor resultado para todas as bactérias testadas, demonstrando que essa substância ela não era excretada necessariamente no meio, ou se era em pouca quantidade. Sendo assim, né, foi mostrado que essa esterase, essa possível esterase, ela hidrolisou o twin, e provavelmente ela é encontrada no espaço periplasmático ou associada à parede celular, e que ela é liberada em pouca quantidade na cultura, quando detectada no sobrenadante. E com isso, foi realizada uma série de testes, né, como zimografia, SDS-PAGE, a gente fez a caracterização através de espectrometria de massa, PLC, então teve toda uma caracterização prévia para que a gente chegasse à conclusão que, de fato, se tratava de uma esterase. Tá? Posteriormente, foi avaliado, feito o sequenciamento do genoma de algumas dessas bactérias, e feita a montagem e anotação do genoma, onde a gente tem aqui o número de hits e o número de conteúdo de GC e o tamanho do genoma, mostrando que, por exemplo, o Flei ele tinha um genoma menor, mas ele tinha maior conteúdo de GC que as outras bactérias avaliadas. A gente observa que, em relação a número de sequências codificadoras, a gente vê o maior número em Mycobacterium fortuito, né, quando comparado com as outras bactérias. E, a partir daí, a gente vai começar a fazer a investigação das anotações do genoma, né, ver o que a gente poderia aqui ter de distribuição das proteínas por categoria. Então, a gente avaliou, a gente conseguiu ver que tinha a presença de aminoácidos e derivados, carboidratos, algumas estavam relacionados com cofatores de vitaminas, ácidos graxos, lipídios, e entre outros, e também metabolismo de proteína. E uma vez que a gente tem por zimografia, né, o tamanho dessa esterase, elipase, em torno de 30 a 40 quilodaltons, a gente foi investigar quais seriam esses possíveis marcadores que estariam relacionados com essa esterase. Então, a gente avaliou em relação aos ORFs da classe SE3.1 e observando que é uma esterase de ácido carboxílico, e a partir daí a gente teve algumas fosfolipase, fosfolipase A, fosfolipase B, e principalmente monoglicerídeo lipase, onde a gente acredita que essa seja a lipase, né, que está ali relacionada, ou a esterase, devido à similaridade dela em relação a essa proteína, né, de Mycobacterium tuberculose, que tem uma correlação com a hidrólise de twin. Né? Então, como estudo preliminar, a gente imagina que seja esse monoglicerídeo lipase, e a partir daqui o objetivo é testar se de fato a gente tem a presença dessa esterase.
Foi feito também uma pesquisa do genoma, mais voltado para a questão da busca dos famosos peptídeos antimicrobianos, se de fato temos bacteriocinas ou não ali nesse genoma. E para Mycobacterium parafortuito, nesse CONTIG, a gente conseguiu encontrar uma possível correlação com linaridina, né? Onde a linaridina, de fato, ela vai ser um peptídeo antimicrobiano, né? Então ela vai ser uma bacteriocina, e que para a gente confirmar isso, é importante a gente identificar os genes, né, que estão relacionados e estabelecer a expressão gênica para ver se de fato essa linaridina ela está envolvida nesses processos e confirmar a atividade antimicobacteriana da linaridina, né? Exatamente desse peptídeo antimicrobiano. Então, o que acontece? O trabalho em si, pensou-se que estava trabalhando com bacteriocinas, na verdade, a gente viu que era uma esterase, mas ao avaliar o genoma, a gente viu que tem, sim, a região para a linaridina em uma das espécies avaliadas. Então, é a primeira vez que a gente tem essa descrição no Mycobacterium parafortuito, né? Onde a gente aprendeu até agora que é importante a gente, de fato, confirmar se tem a presença dessa linaridina e utilizar outras ferramentas para comprovar isso, né, para caracterizar, fazer atividade antimicrobiana, também utilizar outras ferramentas como técnicas de microscopia, aqui pode ser relevante, mas a gente tirou como aprendizado aqui outras coisas. Primeiro, que muitas vezes a gente atira num sentido e acerta outro, mas com isso a gente não deve desconsiderar aqueles achados, né? Então, essa esterase, ela pode ter uma aplicação, sim, para outros produtos, uma vez que foi observada essa atividade interessante, né? Então, a gente pode ter um produto biológico a partir dessas esterases e vale a pena a gente continuar investindo na questão da linaridina. Então, a próxima estratégia seria focar nessa abordagem. Considerando também o que a gente achou no trabalho com o híbrido de stibeno-quinona, a gente vê cada vez mais a necessidade da redução da utilização de solventes. Então, da gente estabelecer uma análise sempre com essa preocupação sobre o aspecto ambiental na produção de resíduos daquele tipo de análise, onde você tem uma produção grande de resíduo, acaba compensando no final das contas. Embora voltando lá para o trabalho do Felipe, onde a gente viu esse híbrido de stibeno-quinona, embora a gente tenha essa toxicidade em macrófago, mas é interessante a gente pensar que o trabalho que foi desenvolvido, ele produziu menos solvente, a molécula produzida, ela foi observada a maior estabilidade dela, ela teve uma estabilidade ao longo do tempo, ela é solúvel, né? Então, alguns fatores foram interessantes para a molécula, onde, embora a gente possa não pensar, ou se mantiver a toxicidade, a gente não conseguir ampliar isso para uma substância, para uma introdução em vivo, né, que seja um antimicrobiano, mas a gente pode ter outras aplicações para essa molécula. É importante também a gente, mais uma vez, reforçar a necessidade de que a produção de conhecimento ela é tão importante quanto a capacidade ou a tentativa de resolver problemas, que é uma coisa que é característico da Fundação Oswaldo Cruz, mas na universidade a gente ainda é muito tímido em relação a isso, né? E para isso acontecer, é importante a gente estabelecer cooperações, colaborações, né, tanto dentro da nossa instituição, mas estendendo isso para outros colegas em outras instituições e até mesmo para a iniciativa privada. E uma coisa que a gente também tira como resultado disso é que a gente deve testar e não desistir, né? Então, muitas vezes, é claro que não testar de forma desorganizada, mas muitas vezes vale a pena também a gente insistir
em repetir aqueles testes, em confirmar e tentar insistir no resultado de um trabalho que muitas vezes ele acaba sendo só uma tese e depois a gente não resgata aquele resultado e não aproveita e fica começando tudo do zero de novo, né? Então, eu acho que o momento que a gente se encontra atualmente é exatamente um movimento de resgate, resgatar resultados passados, resgatar aquilo que teve um resultado interessante e utilizar isso como perspectiva, né, para o futuro, da gente ter, a partir dali, novas linhas de pesquisa, mas baseado numa experiência prévia. Senão, a gente sempre vai estar começando de novo, tá? Então, a minha apresentação, acho que eu corri um pouco, mas a minha apresentação eu finalizo aqui com esse aprendizado. Estou à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Peço desculpa, porque eu acho que eu coloquei muita coisa, né? Acho que misturou um pouco, mas eu acho que por ser um curso, e como a gente tem pessoas de diferentes áreas, eu queria, na verdade, colocar alguns pontos para vocês pensarem nisso, principalmente para quem está na pós-graduação, e que tipo de segmento que vai dar para o seu projeto. E gostaria de agradecer a todos, mais uma vez, muito obrigada. Oi, Ana. Bela apresentação, me despertou eu tive vários insights em relação à sua apresentação. Nós temos uma pergunta, eu não sei se a gente abre o microfone para que eu possa perguntar. Pode abrir. Pode abrir. Eu estou olhando o chat, então vocês podem ficar completamente à vontade. A Roberta teve que assinar papéis, então eu vou coordenar aqui o chat, doutora Ana. Então pode ficar à vontade, Cidra. Ana, vou precisar da tua ajuda. Felipe, tá ouvindo? Eu posso ler a pergunta do Felipe, se você quiser. Calma aí. Pode. Você lê para mim, que eu acho que fica mais fácil. Leio, tá? Ele botou assim, certas micobactérias inibiram seletivamente o crescimento de determinadas outras espécies para evitar competição de nutrientes que as duas precisam. Elas coexistiam no mesmo microambiente? Então, a gente pegou micobactéria, das micobactérias que a gente viu a atividade, a gente não pegou micobactérias de mesma fonte, ou seja, que pode estabelecer que tem uma competição entre elas, né? Na verdade, a gente pegou o que a gente tinha de bactérias no laboratório, das micobactérias, e esse teste não foi focado apenas nessas que eu apresentei, que são actinomicetos. A gente também, inclusive, viu atividades em outras bactérias gram-positivas e gram-negativas, tá? Então, não necessariamente mostrando que essas bactérias coexistiam no mesmo ambiente. Eu quis trazer aqui das micobactérias, mas a gente também teve resultado interessante com bactérias gram-positivas e gram-negativas fora desse grupo dos actinomicetos, né? Não sei se eu respondi. Acho que sim. Sim. Ok, obrigado. Felipe? Sim, não, tudo bem. Ele respondeu, obrigado. Mais alguma pergunta? Eu queria pedir para os alunos abrirem as câmeras e perguntarem, né? Não se sintam tímidos. Gente, Ana, eu tenho uma ó, dúvida. já até liguei, abri a tela de todo mundo aqui. Pode fazer, Cidra. Assim, com relação, Ana, a Mycobacterium tanzaceae, especificamente, a associação dele está relacionada com a água potável, né? Interessante, eu não lembro qual foi o autor, né? Comparou diversos reservatórios de água. Então, quanto a água mais limpa, você encontra as micobactérias. Então, não sei, eu estou aqui me questionando, será que as próprias micobactérias, porque a água potável você encontra mais tanzácea, vamos supor, né? Sim. Será que as próprias micobactérias no ambiente, elas competiriam pela formação, né? Pela multiplicação? Porque eu lembro, né?
Aqui tem a Dandre, uma aluna aqui, que ela trabalha com legionela, né? Sim, Então, é muito. legionela, você precisa de um microambiente. Você precisa de ter aquelas outros micro-organismos para que a legionela desenvolva. No caso das micobactérias, eu não vejo muito trabalho associando a isso. Na formação de biofilme, normalmente na formação de biofilme é só ela e ela mesma, né? Então, será que as próprias micobactérias, elas competem entre si no ambiente? Será que essas bacteriocinas, né, não poderiam agir entre elas? Não sei. Então, Cidra, o que que a gente viu no trabalho do Henri, que trabalhou com, ele pesquisou micobactéria em água mineral, Uhum. né? E que é uma água que não tem um tratamento necessariamente, você vem a partir de uma fonte de água mineral, né? E ele também pesquisou, não foi ele, a Alessandra pesquisou em residência. E a gente pesquisou outras bactérias também, não foi só micobactéria, tá? Então, a gente pesquisou aquelas bactérias que são relevantes de acordo com a legislação. E não estabeleceu uma relação assim onde tinha mais micobactéria, não tinha outra bactéria. Isso não foi possível, tanto no trabalho do Henri, considerando a água mineral, como também na residência. A gente não conseguiu estabelecer essa relação. Então, tinha hora que você tinha mais bactéria, sei lá, pseudomonas, e tinha hora que você tinha mais micobactéria. Isso não deu para a gente tirar um resultado disso, entendeu? Mas pode ser que elas competem. Por exemplo, aquele trabalho do Henri, que ele utilizou uma bactéria gram-negativa e ele viu atividade em micobactéria, na verdade, essa bactéria ela foi uma contaminante da amostra de água. Então, ele estava trabalhando com várias amostras e ele observou que contaminou o material dele, que ele estava pesquisando micobactéria, né, com os meios específicos para micobactéria ali, que ele separou das outras bactérias, e ele viu que cresceu um contaminante que inibiu a cultura dele. E aí ele começou a trabalhar com essa bactéria quase que Fleming, sabe? Brincando de Fleming. E isso virou o doutorado dele, né? Então, no mestrado, ele percebeu essa contaminação e essa produção de alguma coisa ali que inibia a micobactéria, e no doutorado ele fez o doutorado todo em cima disso. E no caso do Henri, ele só tem atividade, ele não consegue matar a bactéria, as duas têm que crescer juntas. Tá? Então, nessa do trabalho da Karen para bacteriocinas, a gente levava a produção de bacteriocinas e matava essa bactéria e depois observava se tinha atividade ou não. No caso do Henri, tem que estar as duas juntas, e aí você observa a inativação da micobactéria quando crescem conjuntamente. Tá? E aí está até ele avaliando o sistema de secreção, ele está agarrado, inclusive, na discussão desse trabalho, do porquê disso, né? Então, a gente ainda não consegue, pelo menos da experiência do laboratório, a gente não conseguiu dizer que compete ou não compete. Mas é interessante, né? Pensar. Só complementando que em relação à linaridina, que eu falei, para esse Mycobacterium parafortuito, o objetivo agora é a gente ver, será que é a esterase apenas que teve essa inibição, ou se é a esterase com a linaridina, que também elas acabam tendo uma atuação conjunta, ou mais a linaridina sendo responsável por esse halo, né, de inibição. Então, a pergunta agora vai ficar mais pautada em relação a isso. Mas é interessante essa questão ambiental, né, de como que se desenvolve isso. Tem outras perguntas aqui. O Gilbert, ele está perguntando se você sabe se existe algum trabalho onde utilizam bacterógrafos para combater micobactéria. Bacteriófagos? Isso. No laboratório que eu fiquei lá no Jacobs, né, com William Jacobs, eles falam em relação, ele pesquisava bacteriófagos, mas, sinceramente, eu não sei o quanto que teve de resultado disso, sinceramente, eu não tenho conhecimento dessa participação de bacteriófagos aqui. Tá? Eu me lembro que no trabalho do Jacobs eles pesquisaram micobacteriófagos, mas essa correlação com o ambiente, eu, sinceramente, não sei dizer. O Isaac,
Ele está perguntando qual seria a dificuldade em sintetizar antimicrobianos por bactérias. A quantidade, né, depende da bactéria que você está trabalhando, por isso que a gente tenta pegar uma bactéria sempre ambiental melhor do que uma bactéria potencialmente patogênica ou patogênica, porque a questão da purificação desse material, se é algo que não é excretado, né, se é algo que fica ali em parede, espaço periplasmático, você acaba gastando mais com esse processo de purificação, né? Em relação, se de fato comprove que é uma bacterocina, que aí vai ser excretada, aí, nesse caso, o grande problema e uma limitação é a quantidade que a gente teria desse produto, né? O quanto que a gente conseguiria produzir, que ainda ficou um pouco agarrado. Eu não sei se vocês... eu me lembro quando a primeira vez que eu assisti às aulas falando de bacterocina, os primeiros contatos, a gente achava assim, nossa, vai acontecer, né? Vai vir um outro mundo aí. E a gente viu que isso não andou muito, né? Não desenvolveu muito em relação a esses peptídeos antimicrobianos. E eu imagino que uma limitação é a quantidade, mas talvez a gente possa pensar na técnica recombinante, né, da gente ter ali mutantes que a gente possa conseguir ter uma produção maior, né? Talvez seja uma estratégia. Tem uma pergunta, será que ela limpa a água? Não entendi. Será que ela limpa a água? Não sei. Limpar em que sentido, né? Deixa eu ver aqui. Só complementar antes de você perguntar, que é uma coisa que é engraçado aqui no Brasil, a gente não fala tanto em relação à prevenção das micobacterioses associadas a ambientes aquáticos, né? Essa questão da produção de aerossol, a possibilidade de transmissão e os sintomas. E se a gente pesquisa lá fora, você vai ver cartilhazinhas explicando, olha, em caso desses sintomas, assim, não desconsidere MNT, essas bactérias são encontradas na água, inclusive na água de torneira. Então, a cada 10 amostras analisadas, 8 vão ter presença dessas micobactérias, e a gente praticamente não fala isso, né? A gente não dá relevância. Nós estamos caminhando ainda, né, infelizmente, para até fazer o diagnóstico de tuberculose. Já é não é? Então, para você ter cultura, isolamento, já é uma coisa absurda. Imagina para MNT, né? Fazendo um dar, assim, eu lembro lá na dissertação de doutorado, eu fiz uma projeção, um paciente com isso foi uma projeção, um paciente com suspeita de tuberculose, ele demorava para ter o laudo e o tratamento de 6 meses a 1 ano, né? E como essas micobactérias não são de notificação compulsória, exceto as de sítio cirúrgico, então, assim, pior ainda para de crescimento lento, né? Crescimento Sim. rápido. Você está tentando isolar lá a TB, cresceu uma outra coisa que não TB, que tem uma coloração, a morfologia da colônia, e as crescimento lento, né? Então, também tem a limitação no diagnóstico, a gente fala, você citou aqui alguns testes moleculares que existem para diagnóstico de TB, né? Se não for uma pessoa que seja da área, qualquer outra coisa ela vai descartar. Sim. Não é TB, tchau, e pensa. Então, assim, é subnotificado, né? Então, normalmente, os pacientes que têm o diagnóstico de MNT pulmonar trataram 2, 3, 4 vezes para TB, né? Sim. Então, é um risco muito maior. Você já falou aí na sua apresentação, lindamente, que a maioria das micobactérias são resistentes, você potencializa a resistência micobacteriana, porque você está submetendo ao paciente a diferentes medicações, né, antimicrobianos, então é bem complexo. Eu acho que agora a gente está despertando para essa possibilidade, né, de outras infecções micobacterianas, pulmonares. Você mostrou aí dados. Não é um número baixo, né, e é subnotificado.
Então, assim, quando é uma doença pulmonar, os clínicos também não estão treinados para isso, né? Quando você tem uma infecção pulmonar, né, persistente, você pensa logo em TB, né? É só quem tem clínico que tem um olhar diferenciado que vai sugerir, vai pedir a pesquisa, né? Então, a gente está caminhando, né? Interessante que, como formação, né, a gente forma também, além de pesquisar, forma pessoas, a gente precisa qualificar esse profissional, né? E desde cedo eu trago muito isso, eu dou algumas aulas para medicina aqui no Fundão, e de trazer isso, de não esquecer das MNTs, né? Que muitas vezes a gente dá uma ênfase para a tuberculose e passa muito rápido por essas micobactérias. E outra coisa, a hanseníase também para esse público, tá? Muitas vezes a gente nem pensa muito nela no meio acadêmico, na formação do profissional, e muitas vezes ele não vai saber diagnosticar, né? Passa batido. Falando em hanseníase, é uma discussão que a gente tem tido aqui amplamente no laboratório. Se para diagnosticar MNT pulmonar já é complexo, MNT cutânea é pior ainda, né? Porque quando chega para fazer o diagnóstico diferencial, se o paciente não chega num ambulatório de referência, ele vai tratar anos e não vai saber o que ele tem, né? Então, assim, a gente fez um levantamento de um estudo que nós fizemos aqui, nós conseguimos isolar N abscessos de lesão cutânea e de pacientes que não tinham histórico de procedimento cirúrgico, nem perfuração, nem nenhum outro tipo de lesão. Acontece. Só é subnotificado e os pacientes não são tratados. Isso é fato. E a mesma coisa na gastrointestinal, né? Hum. No doutorado eu avaliei, peguei tudo que a gente tinha de parafina no período de 2. Não, eu fiz um levantamento, mas isso depois acabou não entrando para o doutorado, mas até para eu definir o período de estudo que eu ia pegar, então eu fui pegando de vários anos e eu fui vendo que a suspeita de infecção por micobactéria no trato gastrointestinal era somente relacionada à questão de parafina. Quando você vai fazer levantamento nos dados, mesmo nos prontuários, você não vai vendo quase nada. Tá? E quando você chega a pegar no histopatológico, e aí você vai ver que o número também de casos que pega no histopatológico é bem baixinho. Então, assim, claro, tem uma prevalência menor mesmo, mas será que a gente não deixa passar alguma coisa, né, quando a gente está avaliando esses quadros no trato gastrointestinal? E aí a gente acaba dando o nome de outra coisa, né? Então, também tem várias questões da tuberculose extrapulmonar em si, que também é muito complicada, né? E assim, e também os reservatórios, né? Quantos Sim. animais a importância eu sempre venho questionando desde a minha iniciação científica, porque não tem dados na literatura onde mostra o impacto, né? A importância dos animais domésticos também na transmissão. Se você pega, você não tem isso, né? Não tem porque ninguém viu ou porque ninguém nunca estudou. Então, tem outros aspectos que precisam realmente ser melhores estudados. Tem uma outra pergunta aqui, da Lia. Essa competição limitaria um pouco a transferência horizontal? Desculpa, volta de novo que eu não prestei atenção. Eu olhei o Benjamin, que apareceu agora, que me chamou a atenção É pelo nome. porque já tem várias perguntas, nós estamos lá atrás ainda. Essa Vai, fala. limitaria um pouco a transferência horizontal? Transferência horizontal de quê? Transmissão, transferência horizontal de genes, o quê? Eu acredito que seja transferência horizontal de genes entre as bactérias. Né? Entre as micobactérias, isso é mais complicado, né? Bactérias e as outras micobactérias que produzem as bacteriocinas. Entre as micobactérias, essa transferência horizontal, assim, a gente não vê muito, né? É mais caracterizado em outras bactérias. No caso, é porque eu entendi, essa questão das bacteriocinas, como para muitas bactérias ela está associada a plasmídio, né? Então, para as micobactérias, essa caracterização de plasmídio a gente não vê muito relacionado a bacteriocinas. Eu acho que foi isso que eu entendi.
Deixa eu ver se tem mais. Muitos estão parabenizando, falando que a apresentação foi maravilhosa. Obrigada, gente. Falei correndo e perdão. A gente está testando. Oi. Acho que caiu, né? Está aqui. Não, caiu a internet aqui, deu aquela oscilada. Mas estão aí. Então tá, eu vou continuar. Agora eu já até me perdi onde que eu estava. Em biofilme. Então, em relação ao biofilme, para as outras bactérias, a gente está testando também essas substâncias contra, vamos pegar aqueles híbridos de tibenoquinona, a gente está testando contra bactérias gram-positivas e gram-negativas também, né? E aí a gente quer estender essa questão da produção de biofilme, porque tem uma substância que a gente viu que é isolado, obtido a partir de tubarão, tá? E que tem uma atividade interessante biofilme, e o pessoal do Centro de Tecnologia, eles estão utilizando isso em navio, para fabricação de tinta para navio. Porque a nossa tinta que a gente usa nos navios aqui no Brasil, ela tem muito metal, né? Metal pesado, tem outras substâncias que são proibidas em outros países. E aí é um projeto, inclusive, incentivado pela Marinha, da utilização dessas tintas, né, com esse material menos agressivo, e foi observado um resultado bem interessante. Eles viram atividade, uma proteção anticrustante, então você não tinha tanto biofilme, como você também não tinha bacteriano, como não tinha outros organismos ali se estabelecendo, né, como cracas, essas coisas. Então, o que a gente quer agora é investir nessa questão tanto de biofilme, avaliando essa atividade para a parte clínica, mas também pensando numa questão de aplicação na indústria. Eu estou um pouco voltado para essas coisas ultimamente, porque eu acho que é uma forma da gente estreitar essas relações com o setor privado, né? Que muitas vezes a gente esquece. Alguém mais tem alguma pergunta? O Isaac está perguntando, de onde vem a verba? Então, meu filho, aí é parceria e cara de pau, network, e a gente trabalha em parceria. E aí, quando a gente não tem, sabe assim, quando não tem açúcar, o outro empresta açúcar, um dá farinha, o outro dá o forno e a gente faz o bolo. Então, a Fiocruz, eu sei que, né, vocês também às vezes passam por essas limitações aí financeiras, mas na universidade a gente tem muito mais problema com isso. E uma estratégia é a gente se abraçar, né? Então, a gente... por isso que não deu para colocar, tem muitos nomes ali que deveriam ser citados, né? Então, uma parceria grande com o Centro de Tecnologia do Fundão, onde o pessoal tem essa visão mais aplicada desse tipo de análise, né? E sempre quando pode, um ganha um dinheirinho, dá dinheiro para pagar um negócio, para consertar o equipamento, o outro ajuda a comprar o material, e assim a gente vai trabalhando. Né? E por isso também que eu reforço a necessidade da gente fazer a análise daquilo que a gente já tem. Porque, às vezes, começar do zero, a gente vai gastar mais material e, às vezes, não tem problema fazer uma tese onde algumas respostas já foram dadas e a gente começar a caminhar a partir disso, né? E muitas vezes a gente, não, quero algo novo, e deixa muita coisa para trás que, às vezes, a gente poderia ter algo que finalmente ia acontecer ali, né? Então, com essa escassez de verba e, né, na ausência do Rafael, mais pouco recurso, pandemia, a gente está resgatando, vamos voltar. O que a gente consegue recuperar e o que a gente pode fazer partindo já de uma coisa que a gente já respondeu algumas perguntas.
E o trabalho do Henri é bem isso, né? Ele vai defender um doutorado depois da pandemia, ele trabalha, né? Então ele não tem muita disponibilidade de tempo, e ele conseguiu fazer um trabalho muito bonito, aproveitando algumas coisas que a Karen já tinha padronizado, que já tinha deixado no laboratório, alguns meios que a gente está reutilizando. Então é assim, um ajuda o outro. E às vezes usa coisa vencida, gente, também. E aí a gente padroniza, vê se está funcionando, usa controle e vai tocando enquanto funciona. Não deixa a rede privada saber disso, que nós utilizamos coisas vencidas, hein? Não, isso não para eles, né? Mas a gente pode falar aqui que a gente, pelo menos o início dos ensaios, a gente não tem material para gastar nessa parte inicial sem aproveitar, né, o que a gente tem. Senão não sai, gente. Tem uma pergunta da Lia. Aonde foram realizados os experimentos antimicrobianos? Então, a atividade foi no laboratório de micobactérias mesmo. A parte de cromatografia, espectrometria, foi realizada no laboratório laboratório do Instituto de Química, né? O pessoal do Instituto de Química que fez essa parceria, isso na parceria mesmo, tá? Na amizade. E também o trabalho tem a grande participação da professora Maria do Carmo, do Instituto de Microbiologia, que já aposentou, né? Ela que trabalhava muito com as bacteriocinas, tem essa visão bem aprofundada, inclusive ela trabalha com transposons, tem essa visão mais molecular da microbiologia, e ela que auxiliou muito a Karen no desenvolvimento do trabalho. De fato, ele envolveu muitas cabeças e muitos laboratórios. Eu respondi um dia. Obrigada. Não, é que eu tenho uma amiga que ela está fazendo os testes com os fármacos em farmanguinhos e ela tinha interesse em testar em algumas micobactérias. Ela vem perguntar, porque eu trabalho no laboratório do Felipe, só que a gente não tem estrutura, nem... Aí, se você quiser, depois eu pego o contato, passo para você. Pode ser. Obrigada. Pelo menos essa fase inicial dos testes, né, a gente consegue fazer. Fala com ela depois. No fundão ou lá na... Você é da... No fundão. Tá. Por isso que a gente tem o outro braço das gram-positivas, tá? E gram-negativas, porque a gente faz isso em Macaé, e aí, para as micobactérias, a gente faz no fundão. Eu já trabalhei com Marley também, uma época. Acho que lembrar pelo nome, eu já lembrava que era. Tá bom. Obrigada. Qual é a estrutura de vocês? Vocês têm nível 3? Trabalham no laboratório? Macaé? Não, aqui no fundão. Então, não é bem um NB3, né? Ele é ali, intermediário. Então, o que acontece? Algumas coisas a gente pode fazer com Mycobacterium tuberculosis, mas atividades que você produz mais aerossol, aí nesse caso ele não seria o laboratório mais recomendado, tá? Então, por isso também que a gente prefere trabalhar com as MNTs, essa questão da estrutura, porque o Comitê de Biossegurança fica bem em cima disso, né, em relação à estrutura para TB. Mas a gente, no início, até chegou a testar com TB resistente também, inclusive esse híbrido do Felipe, de estibianoquinona, a gente viu atividade legal contra resistência a mais de um antimicrobiano, mas que não é XDR, né? Que seriam outros antimicrobianos que não isoniazida e rifampicina. E a gente viu um resultado legal, assim. Mas a gente pretende ficar com as MNTs pela questão da biossegurança, assim. Mas pode vir a se tornar, né, se a gente tiver um pesquisador lá, pode ser que ele consiga ser um NB3, quem sabe. Só uma cantada. Está ótimo. Ana, eu não sei, tem mais alguma pergunta? Ana, encerra por aqui, você que agora está substituindo a Roberta. Não, eu estou provisoriamente. Ela apareceu ali na janela, fez assim para mim. Aí eu ok. No telefone. Hoje o dia está caótico aqui embaixo.
Mas se ninguém tiver mais uma pergunta, os alunos estão com vergonha, não querem abrir as câmeras. Rô, agora é a hora de você interagir aí com a Deixa eu Ana. ver esse Nos tempinho, né? acessos. Gente, eu até melhorei de falar de micobactéria, foi tão engraçado isso. É o Oi? quê? Eu até melhorei, eu tô bem resfriadinha, do tipo, saí hoje para testar Covid, é desse nível. E é muito engraçado que eu me senti melhor pelo simples fato de falar de algo que eu gosto. Isso é muito interessante, o potencial terapêutico, olha, Fala de dessa algo que a gente gosta. Trabalho terapia. É essencial, né? Tudo Todo que mundo viciado em trabalho aqui. Na minha fileira tá a Ana, tá a Cidra e tá a Lia. Tudo viciado em trabalho, assim, na sequência. Não, menina, é no amor mesmo, é porque mistura as coisas, né? A vida Uma mistura. mistura de sentimentos. Eu estou começando a trabalhar com micobactéria típica agora. Então, eu já vi que você usa duas cepas que eu uso, que é a do Que Uniciclep legal. 0594 e o 6814. Aí eu já fiquei assim, meio nervosa com o que você está trabalhando, porque me faz muito, né? Mas Mas, aqui são vários grupos, né? Tu está entendendo que são várias pessoas aqui, não sim, é uma claro. tese. Não, eu já entrei, eu vi logo no início, ó, o trabalho de um, o trabalho de outro, eu já compreendi, né? Mas só da gente ter como conversar, porque é o caso da Cidra. Eu tô toda hora batendo na porta da Cidra para falar de problema para Cidra. Cidra provavelmente não me aguenta mais, porque tô toda hora lá. Então agora eu já tenho outra pessoa, eu queria até te comunicar isso, para encher o saco. Eu vou te dar um endereço lá no laboratório, Marley Gomes, como a Lia falou. Então, assim, essa apresentação, na verdade, tem que ter uma foto dele, porque ele é a pessoa que, em termos de padronização dessas metodologias, eu nunca vi igual, assim, né? Principalmente comportamento bioquímico. Então, é a pessoa, eu devo a ele tudo que eu sei na minha vida, eu devo a Marley, assim, é uma pessoa fora do normal, sabe? Porque eu tenho batido cabeça, e eu bato a cabeça na porta da Cidra, assim, para entrar eu bato a cabeça. né? Vamos bater lá na porta do Marley e da Ana. Bate junto, a gente bate junto e tenta chegar numa resposta, tá? Então, assim, para você ter uma ideia, teve uma vez que chegou uma menina da física para fazer um trabalho lá no laboratório, ninguém sabia nada do que ela queria fazer, e o pessoal fez uma tese de doutorado no meio disso, sabe? Então, assim, já chegou gente no laboratório trabalhando com semente de mamão. E a gente avaliou a semente. Você está entendendo? O negócio a gente para e senta junto. Porque aprendizado é sempre bem-vindo, né? A gente escolheu essa vida louca de entrega que mistura amores e ódio, né? Que consome a gente se arrepende porque que faz as coisas, mas não sabe viver sem, né? É esse o defeito, é o trabalhar por amor, porque não é pela grana, vamos ser sinceros, né? Mas isso é pela grana, mas quem consegue se livrar disso, né? E aí, o trabalhar por amor vale a pena, porque cada dia, eu vou te falar que eu saio de casa, que eu reclamo e falo, mas a realização de trabalhar com algo que se ama, eu acho que é uma realização de vida, mesmo que o financeiro não seja contemplado aí, né? Mas eu reparo, assim, que tem muita gente que trabalha, que ganha bem, trabalha com coisas que as fazem muito infelizes. Então, a gente, pelo menos, se é para ser motivacional, Ana Carolina, coach micobactéria, falar que vale a pena a gente fazer algo por amor. Pelo menos a gente vai seguir uma vida feliz, eu acho, sabe? E pior, é saber que são doenças antigas e tem tanta coisa ainda para se estudar, tanto leque, tantas lacunas para serem respondidas, eu acho impressionante. Não se cansa de trabalhar, né? Quanta gente, você vê, eu consegui pegar o trabalho do professor Paulo de 74, porque é o que tem no Lattes deles. Mas, com certeza, tem outras coisas antes, entendeu? Então, você vai vendo que isso vai passando e é atual. Você pega umas coisas nos trabalhos ali antigos e você vai vendo que vale a pena, que aquilo ali se aproveita a metodologia, que é atual. Então, é muito interessante para dar prazer, sabe? Assim,
costumo falar, são detalhes que, para a época, até o autor ele menciona, mas que não é valorizado, né? Não tem aquele grau de entendimento naquele momento. Então, é Sim. muito importante essas trocas, esses diálogos, visitar a literatura antiga, porque não é só de literatura recente que se faz pesquisa, né? É muito interessante. Tem uma outra perguntinha aqui que surgiu agora para você. Você tem conhecimento de trabalhos realizados com isolamento de Mycobacterium tuberculosis e MLTs em rios brasileiros? Rios? É. Rios não tem. Rios Eu não posso tem. responder? Rios não temos. Eu tenho um trabalho recente, eu acho que de 2018 e 2019, não necessariamente tuberculose MNT. Eles identificaram M. lepre na região norte e nordeste. Sim. Então, não sei se você já leu esse, que em determinadas localidades a positividade foi de 80%, né, nas águas da região norte e nordeste, tá? Hanseníase, né? Mas detecção de DNA, não foi RNA, não. Então, viu que tinha bacilos circulando na água dos rios lá na região norte e nordeste. Que são regiões também endêmicas para hanseníase. Para hanseníase, né? A gente até tinha interesse de pesquisar, tem uma proposta, mas isso é com o meu marido, que a gente tem umas viagens assim, né? De pesquisar em rio, até ia pesquisar outras bactérias, que o objetivo era fazer isso em Macaé, porque tem o impacto do petróleo ali, né? E... Deixa eu perguntar, Ana, tem algumas micobactérias que elas degradam. Isso, era isso que eu queria chegar, hidrocarbonetos. É isso. Exatamente, eu tenho assim fascinação, eu queria parar e estudar um pouco disso. Aí o professor Paulo Gontijo publica um trabalho desses em 78, sei lá, com degradação de hidrocarbonetos por micobactéria. Eu acho lindo isso, né? O cara lá atrás pensou nisso, né? Então, é uma coisa que a gente nunca conseguiu fazer, a gente não conseguiu fazer ainda, que eu achava até que a Karen ia seguir para essa linha, ela não quis fazer. Mas é uma ideia. Então, para Macaé, a gente estava pensando na época fazer isso, mas também a gente ia ver metal pesado, ia ter que ver outras coisas, e para hidrocarboneto a gente dependia de outros grupos que não estavam tão disponíveis na época. E com a pandemia a gente acabou desistindo, entendeu? Mas eu acho que é mais fácil, nesse caso, conseguir verba ou apoio de instituição privada. Né? Sim. Eu acho que vale a pena você, no caso, que tem mais facilidade. A gente. Né? Eu acho interessantíssimo. Né? Vale. Na época a gente queria até testar, porque também pode fazer in vitro, né? Porque a gente queria avaliar a quantidade de hidrocarboneto, né, avaliando esses hidrocarbonetos na água, esses derivados do petróleo, avaliando metal, porque a gente sabe que o metal tem impacto e resistência antimicrobiana também, e tentar fazer isso lá, né, em loco, pegando direto da amostra. Mas também poderia fazer o ensaio no laboratório mesmo, uma brincadeira ali, né, expondo essas bactérias a hidrocarbonetos, e vendo o que a gente ia conseguir achar. Mas ainda nunca avançou isso, mas eu tenho vontade. Se você quiser, quer dizer, né? Vamos ter dinheiro primeiro. Mas eu acho interessante. Não dá ideia não, hein? Não dá ideia não. Roberta voltou, agora ela pode assumir. Ó. Não, perdão, nada. Desculpa, eu tive que sair para resolver umas questões aqui, mas que bom que gravou, porque eu vou assistir hoje ainda tudo, tá? Que eu perdi. Tive que resolver. Aqui no laboratório não dá, eu tenho que assistir essas aulas em casa, porque eu chego aqui e toda hora me chamam para uma coisa, eu não consigo parar. Mas eu tenho certeza que a Cidra conduziu tudo aí, né? Não, vai rolar um big projeto agora já. Você já falou tudo que a gente vai fazer lá em Macaé? Não, ainda não, deixei segredo. Mas então, eu vou bater lá, a gente vai lá para a FRJ, eu e a Cidra, fazer os negócios com micobactéria. Eu tenho casa em Rio das Ostras, Ana Carolina. Você pode me convidar, que eu tenho até onde ficar. Eu fico e vou para aí. Então vamos sim, gente.
Vamos E depois, estreitar aqui. aí, ela, a Ana Carolina e a Cidra vão fazer um projeto de micobactérias que vão degradar hidrocarbonetos de petróleo. Uau! Nossa, Já está tudo resolvido, já está tudo resolvido já. E vamos ficar ricas. Vão ficar ricos. Vão Lia ganhar um também tá Nobel. eu pensei também, para ficar rica eu também quero. Vão ganhar um Nobel. Os alunos, pode botar. Mas olha, Cidra e Carol, muito obrigada, viu? Espero que todos tenham aproveitado bastante aí. Acho que Hanna aproveitou muito, né, Hanna? Eu aproveitei bastante. A gente está entrando nesse mundo das atípicas agora, está aqui com umas ideias também. Legal, eu fico tão feliz quando alguém vem, é mais gente. Galera junto. nova, né? Porque quando a gente vai falar de MNT, só tem as pessoas que sempre trabalharam, né? Então, Sim. agora entrando uma galera nova ali é muito animador. E a gente está com gás, hein? É só vocês nos quererem, que a gente quer. Falei com o Marley, falei, Marley, você conhece a Roberta da Fiocruz? Ele, Ana, isso é povo novo, isso é gente nova, é gente novo. Eu achei bonitinho, né? Porque todo mundo é tão bem-vindo. Ele, não, isso é gente com gás novo. Eu achei bonitinha a definição que ele deu. Então, tem muita coisa para rolar. Eu fico super feliz que você vai manter, né, seguir essa linha das atípicas. E o que a gente puder ajudar, a gente está à disposição, Roberta. Né? Eu quero. A família Mycobacteriaceae é uma família grande, todo mundo é bem-vindo. Com Que certeza. maravilha, gente. Mas eu Obrigada. tenho que mesmo. agradecer a vocês, a Roberta e a Ana, por uma tarde tão agradável. A Ana, Roberta, falou que até curou, não está nem mais doente. Melhorei. Oba, não vai nem precisar mais fazer teste agora, hein? Já tá boa. Botei ela para falar 2 horas hoje. Amanhã já consigo de boa. É mal de professor, né? A gente dá aula, fica bem. Vai ser ótimo, adorei, gente. Muito obrigada. Estou à disposição aí quando vocês precisarem, que precisarem, tanto para aula quanto para esses momentos, assim, nem que seja para um café também. Né? Vamos ver se a gente faz um presencial um dia, que eu acho que vale a pena. Vou bater lá na sua portinha. Quando você estiver aqui no Rio, é só avisar. Tá bom, Levo pode uma- deixar. Que eu levo meu bom. Pode deixar, gente. Ou a gente vai visitar vocês. A gente tá doido para marcar com o Arrisson aí, a gente vai aparecer. Tá bom? Muito obrigada. Estamos dentro do café. Ah, então perfeito. Então, Tchau. quando a gente for a Fiocruz, eu vou avisar. Estou arrastando o Marley comigo para conversar com o Arrisson. Aí já aproveita e conhece Roberto e a equipe de Roberto. Tá E bom. mata a saudade da Lia. Vai ser um prazer. Valeu, gente. Obrigada aí. Fiquem com Deus. Uma boa semana. Vamos encerrar, né? Porque acho que agora está. Próximo Ó, encontro. E aí eu espero vocês todos na quinta-feira, que vamos ter 2 palestras muito bacanas. Uma às 9 horas da manhã com uma pesquisadora de Portugal, que também trabalha com MNTs. E à tarde, uma com o Dr. Robert Modena, que é um colaborador nosso, lá da Califórnia, que também trabalha com sequenciamento, genotipagens, que vai ser muito legal. Tá bom? Espero vocês. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.